Boas palavras, poesias e reflexões. Estamos aqui de volta com o nosso programa de sábado e saudamos a todos que nos acompanham no canal Paz e Bem e também no canal da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita. Hoje eu vou fazer aqui algumas reflexões filosóficas, espirituais e poéticas sobre a morte. Esse tema às vezes tabu em nossa sociedade, que as pessoas às vezes não querem nem ouvir falar, mas sobre o qual sim nós devemos falar, pensar, trocar ideias, porque a morte é uma certeza absoluta, a morte nos espreita a qualquer momento. Existia aquele ditado antigo, né, que para morrer basta estar vivo, e é certo, né? Porque a morte pode nos pegar na primeira esquina, a morte pode vir através de uma doença, e a morte nossa e a morte de quem amamos. A morte, como tivemos essa semana, né, de duas personalidades queridas no Brasil, da Rita Lee, com 75 anos, muito querida, uma unanimidade nacional, aliás, quero homenageá-la nesse nosso vídeo, né? E também do Davi Miranda, que esse morreu muito precocemente. No dia seguinte iria fazer 38 anos, também a nossa homenagem a ele, um batalhador pelos direitos humanos e, enfim, deixou filhos, deixou família. Então, a morte é assim inesperada, né? A gente nunca sabe quando ela vai aparecer. E por isso é que é preciso pensar nela, porque a morte nos ensina várias coisas. A morte nos ensina a viver melhor. Quando pensamos na morte, melhor vivemos a vida. Quando falamos sobre a morte, melhor nós nos despedimos daqueles que ficam ou daqueles que vão, né? Porque quando a gente se habitua com a ideia da morte, não é nada de morbidez, não é nada de macabro nisso, não. Entendendo a morte como um processo natural, que faz parte do ciclo da vida, né? Que sim, deixa saudade, sim, é um luto, sim, provoca dor naqueles que ficam e angústia às vezes naqueles que partem, porque a angústia de deixar as pessoas que a gente ama, a angústia da falta que podemos fazer, ou da nossa parte em relação àqueles que foram, da falta que sentiremos, mas trata-se de aceitar que a morte é um processo que nós vamos enfrentar. Mais cedo ou mais tarde, um processo que nós vamos enfrentar em relação àqueles muitos que amamos e em relação a nós mesmos, né? Então é preciso que nos preparemos, é preciso que nos pensemos e é preciso que vivamos de modo a que a nossa morte seja boa, né? E o que é preciso para que a nossa morte seja boa? É termos pensado sobre a morte, é termos vivido com a perspectiva da finitude. E significa, primeiro, saber que tudo é impermanente. Segundo, não nos apegarmos demasiadamente, aliás, nem um pouco, aos bens materiais de jeito nenhum, né? Porque eles ficam, vão. Aos afetos, a gente tem, pode, deve amar, se entregar, conviver, usufruir, né? Dizer que amamos, né? Mas também sabermos que também os afetos, pelo menos neste plano terrestre, são impermanentes. Se bem que eu, como reencarnacionista, como imortalista, como pessoa que aceito a transcendência, acho que o amor verdadeiro jamais morre, né? Mas ele vai ser transferido para outras dimensões, para outras condições, né? E assim, este amor que nós temos por alguém que a gente toca, que a gente beija, que a gente abraça, que a gente convive diariamente ou não, né? Aqui acabou, né? Então isto é impermanente. Isso sim é bastante dolorido quando a pessoa se vai, né? Porque sim, nós sentimos e vamos sentir falta e vamos sentir saudades, mas com o tempo essas saudades vai se tornando mais amena, menos dolorida, uma saudade até boa, porque todos os afetos são um patrimônio da nossa alma, mesmo que eles tenham se desprendido de nós, seja pela separação, seja pela morte, né?
mas continuam ali, porque fazem parte da nossa história, da nossa constituição psíquica, fazem parte de nós mesmos, e isso jamais será arrancado de nós, né? Então nós temos que incorporar os afetos que se vão, né, como algo que faz parte de nós. E sim, assim, espiritamente falando, como todos sabem que eu sou espírita, a gente também pode se comunicar, pode ter uma comunhão mental com as pessoas que se foram, pode receber mensagens. Hoje cada dia é mais difícil porque os médiuns estão cada vez mais destreinados e não sabendo que nós temos esse potencial de receber naturalmente. Não precisa de um médium estrela para receber mensagem, não precisa de um Chico Xavier. Qualquer um pode treinar e receber alguma mensagem interessante de alguém que partiu. Mas acima de tudo, através do sonho, através da comunhão de pensamento, através das saudades boas, né? Da prece, né? Que também a gente pode fazer pelos que se foram, e entrar em sintonia e mandar as nossas vibrações, né? E de lá também, a mesma coisa, essa é uma via de mão dupla. Então, a morte, quando nós a entendemos como algo natural, ela dói menos. Quando nós nos preparamos para ela, nós estaremos melhor pacificados para enfrentá-la no momento em que ela chega, né? E quando nós conversamos sobre ela com aqueles que amamos, nós estamos também, né, mais preparados para enfrentar a partida daqueles que amamos, né? Então, por exemplo, os desejos que a pessoa tem e que a gente pode cumprir depois que ela morreu. Por exemplo, a gente não deixar pendências, né? Perdoar, pedir perdão, ser perdoado, né? Tanto para quem foi como para quem fica, é muito importante, né? É muito ruim quando as pessoas vão e a gente não estava falando com elas, ou que a gente não tinha dito aquilo que gostaria de ter dito, ou simplesmente dito eu te amo, você é muito importante para mim, obrigada por tudo, né? Ou qualquer coisa do tipo, né? Então é preciso que a gente esteja sempre preparado, como dizia, né, o Renato Russo naquela música que é muito interessante. É preciso viver hoje como se não houvesse amanhã, e porque pode não haver amanhã, no sentido terreno da palavra, né? Então é preciso fazer tudo o que se queira, tudo que se ache prioridade, tudo que se ache que é necessário para aqueles afetos pacificados, para que se pacifiquem os afetos, para que se reconciliem os inimigos, para que se reparem os malfeitos, para que se perdoem aqueles que nos feriram, né? Para que a gente parta livre, leve, solto, e também deixe ir livres, leves, soltos aqueles que tiverem chegado o momento de ir. E faz 2 semanas eu também perdi um amigo, marido de uma das melhores amigas, e eu fiz uma poesia depois que eu vi, porque quando a gente vai no enterro, a gente tem aquele estranhamento, aquele corpo ali, que não está mais a pessoa ali, é só o corpo, né? E a gente tem aquele estranhamento, né? Eu pelo menos sinto sempre. Mas aí a gente ora, a gente manda vibrações, porque também elaborar o luto significa viver o luto, né? Significa trabalhar com o luto, ressignificá-lo, fazer uma homenagem para quem morreu, pensar nele com carinho, fazer algo que dê significado àquela morte, reconciliar-se mentalmente com a pessoa que partiu, se algum conflito havia, né? Então tudo isso faz parte de uma elaboração da morte, né? Do fenômeno da morte. Mas como eu sempre faço, eu vou trazer aqui alguns poemas. Vou trazer primeiro um que eu adoro, que é da Cecília Meirelles, né? Tem um livro dela, eu adoro Cecília Meirelles, mas tem um livro dela especialmente que eu gosto, que chama-se Cânticos. E esse é um poema sobre a morte. Tu tens um medo, acabar. Não vês que acabas todo dia? Que morres no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo? Que te renovas todo dia no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo? Que és sempre outro, que és sempre o mesmo? Que morrerás por idades imensas, até não teres medo de morrer, e então serás eterno.
Que coisa bonita, hein? Manuel Bandeira. Consuada. Quando a indesejada das gentes chegar, não sei se dura ou coroável, talvez eu tenha medo, talvez sorria ou diga, alô, iniludível. O meu dia foi bom, pode a noite descer, a noite com seus sortilégios. Encontrarás lavrado o campo, a casa limpa, a mesa posta, com cada coisa em seu lugar. Essa poesia que nos remete bem a essa questão, né, de que a gente está sempre estar pronto, com a bagagem pronta, com a casa arrumada, com tudo limpo, com tudo em ordem, dentro e fora de nós, para que quando a morte nos surpreenda, encontre tudo tranquilo. Se a gente está sempre enrolado, está sempre cheio de pendências, quando a morte vem, ela pode ser assustadora. Então, vamos deixar tudo sempre em ordem, tudo sempre tranquilo, né? Tudo sempre arrumado, prontos a qualquer momento. Eu vou ler agora uma poesia que eu fiz e que está nesse meu livro aqui, A Hora de Dora, que quando eu apareci no Bial para conversar com ele sobre o meu documentário sobre Kardec, ele acabou lendo essa poesia, ficou até bonito. O tempo morre, chama-se ciclos. O tempo morre e renasce o tempo inteiro, refaz-se o ano em janeiro, propondo a novidade de um roteiro. Da vida o tempo extrai a morte, da morte o tempo gera a vida. Alterna-se o tempo em toda a sorte, de chegada e de ida, de vinda e partida. O tempo é mestre dos destinos, com ele somos sempre peregrinos, carregando amores e saudade, em busca de uma eternidade. E que poesia que eu fiz esta semana passada. Que coisa é essa, a morte, que esvazia o corpo do espírito, que arranca o chão de quem fica, que é suspensão, quebra, corte, e quem as mãos estica, apalpa apenas o impalpável. Que coisa é essa, é a morte, que lança saudade implacável, que nos faz perder o norte. Que coisa é essa, é a morte, que recicla a vida e o afeto, que nos põe em mar aberto, que nos desmancha o véu para se esparramar o céu ante o olhar deserto. Porque a morte é certeira, em erguer e derrubar barreira, e em abrir clareira para a eternidade. Essas são as nossas reflexões poéticas, espirituais, filosóficas sobre a morte no dia de hoje, e desejamos uma boa semana a todos.